Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática e o assunto da aula hoje é equações do primeiro grau, né? E aí o objetivo da aula é você entender o que é uma equação e depois a gente aprender como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Mas na verdade o que é incógnita, né? Então vamos lá tentar entender o que é uma equação. E aí uma equação são expressões algébricas, tipo 2x mais 3 é igual a 5, ou x mais y igual a 10. São expressões algébricas, ou seja, expressões que utilizam letras ou símbolos para substituir números, certo? E aí a gente que é professor de matemática é muito viciado no x e y, mas não necessariamente ela tem que ser x e y, tem que sequer ser letra. Então as primeiras ideias de equação era você, vamos dizer, isso daqui ou 2 desse daqui é igual a 4. Então quanto vale cada triângulo? Você pode utilizar letras ou símbolos. Lógico que você vai encontrar nos livros e na maioria das aulas que você vai ver com x e y, mas eu posso utilizar qualquer letra ou símbolo, certo? E aí, essa daqui é uma equação, é uma expressão algébrica que tem letra no lugar de número e que tem um sinal de igualdade. Na verdade, o nome equação quer dizer, na verdade, igualdade. Então, para ela ser uma equação, ela tem que ser uma expressão com sinal de igualdade. Essa daqui também é uma equação, mas não é o tipo de equação que a gente vai estudar, porque essa daqui é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? E a gente vai ver aquelas que têm apenas uma e é incógnita. E o que é uma incógnita? É aquilo que é desconhecido, que eu preciso descobrir. E como é que eu vou descobrir isso? A equação, o sinal de igualdade, divide ela em dois termos. Então, eu tenho aqui o primeiro termo e o segundo termo. Certo? O que é que está dizendo aqui? Que tudo que tem no primeiro termo é igual a tudo que tem no segundo termo. Eu posso trocar a posição aqui também e dizer que 5 é igual a 2x mais 3. Estou dizendo que tudo que tem no primeiro termo é igual ao que tem no segundo termo. E aí eu acho que tem uma coisa que é bom a gente já perceber antes. Eu posso, como aqui é a adição, a ordem dos fatores, a ordem das parcelas não altera o resultado, então o que é que eu vou ter? Eu posso dizer que x, 3 mais 2x, 5 é igual a 3 mais 2x, então isso aqui não faz diferença se 2x mais 3 é igual a 5, 5 é igual a 2x mais 3, ou 5 é igual a 3 mais 2x, porque a ordem das parcelas não vai fazer diferença na soma, certo? Então, mas vamos lá, continuando. O que é a solução de uma equação? É você encontrar aquele valor que substitua na letra, no lugar aqui, nesse caso, x, que torne a igualdade verdadeira. Por exemplo, eu posso dizer que x aí é igual a 2. Será que esse 2 é a solução dessa equação? Aí o que é que eu vou fazer? E lembre que quando não tem nada aqui, isso é uma multiplicação. Então, 2 vezes o valor de x, que é 2, mais 3, para que esse 2 fosse solução, isso aqui tinha que ser verdade. 2 vezes 2 é 4, mais 3 tinha que ser igual a 5. E 4 mais 3 é 7, que é diferente de 5. Então, nesse caso aqui, o 2 não é solução dessa equação. E como é que eu vou resolver ela? Eu vou resolver sempre por tentativa, ficar por tentativa e erro até uma hora encontrar uma, porque isso vai me dar um trabalho danado. Mas vamos lá, só tentar uma outra vez. Será que é x igual a 1? Então, substituo lá 2 vezes o valor de x, que é 1, mais 3 tem que ser igual a 5. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 3 tem que ser igual a 5. 2 mais 3 é 5, que é igual a 5. Então, a solução dessa equação do primeiro grau aqui é x igual a 1. Então, a solução dela é 1. Por quê? Porque torna, quando eu substituo aqui, torna a igualdade verdadeira. E por que ela é uma equação do primeiro grau? O grau da equação é
é dado pelo maior expoente da incógnita, da letra Q. Então, nesse caso aqui, como ela não aparece, é 1, então essa é uma equação do primeiro grau. Se tivesse 2x ao quadrado, por exemplo, ela seria uma equação do segundo grau. Então, vamos lá entender direito como é que a gente responde uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, primeira coisa, a solução de uma equação é dada por uma outra equação. Por exemplo, x mais 3 é uma equação, mas uma equação tão simples que ela é a solução da outra. Mas eu tenho tudo que me garante que é uma equação. Eu tenho uma letra substituindo o número, que aqui seria o número 3, e um sinal de igualdade. Então, x é igual a 3. E eu resolver uma equação, achar o valor da incógnita que torne aquela igualdade verdadeira, eu vou simplificando aquela equação o máximo que eu puder, até eu chegar numa equação bem simples, que é a solução da outra equação. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho x mais 5 é igual a 8. Qual é o valor que torna essa igualdade verdadeira? E aí essa daqui é tão simples que você olhando aqui você consegue saber que é 3. Só que aí eu vou botar os exemplos simples para a gente entender os que dão um pouco mais de trabalho depois. E aí tem um negócio interessante aqui. Eu tenho dois termos, né? Dois termos. Eu tenho que simplificar ao máximo para ficar só o x no primeiro termo e um número no segundo termo. E como é que eu faço isso? Vamos pensar assim. Eu tenho aqui 2 igual a 2, né? Se eu multiplicar os dois lados, por exemplo, vou multiplicar esse lado todo por 3. Então vai ficar 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então continua igual, né? 6 é igual a 6. Então se eu pegar uma igualdade qualquer e multiplicar pelo mesmo número, a igualdade continua verdadeira. Se eu dividir, ou somar um número qualquer, por exemplo, eu vou botar aqui 6, vou somar 2 dos dois lados, então 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8, que é igual a 8. Então eu tanto posso multiplicar como eu posso somar. E se eu dividir 8 por 2, por exemplo, continua sendo igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4 igual a 4. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Resumindo, é que eu tendo a igualdade, desde que eu faça a mesma operação dos dois lados dessa igualdade, eu posso fazer qualquer tipo de operação. Então eu posso somar 5, posso subtrair, posso multiplicar, posso dividir, desde que eu faça a mesma operação nos dois lados da equação. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque para eu simplificar essa equação aqui, o que é que eu preciso fazer? Tirar esse 5 daqui. Só que para eu tirar ele daqui, eu preciso tirar ele do outro lado também. Então vai ficar x mais 5 menos 5 seria igual a 8 menos 5. Vai ficar x, 5 menos 5. Ó. Coloquei o menos 5 dos dois lados. 5 menos 5 é 0, que é igual a 8 menos 5, que é 3. Ok? Então eu posso fazer dos dois lados. A gente vai acostumando com o tempo a não ficar mais repetindo isso para o negócio se tornar mais simples. Então, nas próximas a gente vai acostumando a fazer isso. Ó. Em vez de... eu vou botar 5 dos dois lados. Então vai ficar 5. Aqui eu já estou botando como se fosse 5 menos 5. É igual a 8 menos 5. Então, esse daqui já deu zero e eu não preciso repetir. Então, x é igual a 3. Mas interessante que a gente entenda de onde veio. Aí eu posso ter assim, 2x é igual a 10. Então, aqui em vez de ter um número somando ou subtraindo, eu tenho um número multiplicando. Então, vai ficar, se aqui está multiplicando, ele teria que dividir tudo por 2. Ó. Então, 2 dividido por 2 dá 1, sobra só x, e 10 dividido por 2 é 5. E depois a mesma ideia, a gente vai acostumando a fazer isso. Ó. Ao invés de estar botando nos dois, eu vou botar aqui, 2x é igual a 10, então eu vou botar, já dividi 2 por 2, deu só 1, é igual a 10 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 5. É como se eu retirasse o que tem aqui e acrescentasse do outro lado, invertendo a operação. Para eu tirar daqui, eu inverti a operação. Então, eu inverto lá do outro lado também. Certo? Então, vamos lá. E se eu tenho 2x mais 3 é igual a 15. O que é que eu tenho que fazer? Simplificar o máximo que puder. Então, no primeiro caso, eu vou tirar o 3 daqui. Então, vai ficar 2x
é igual a 15 menos 3. 2x é igual a 15 menos 3 é 12. Agora eu tenho 2x é igual a 12, então x vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6. Então, a solução dessa equação é 6. Mas nem todas elas, o resultado dá bonitinho, inteiro, todo resumidinho assim não. Eu posso ter, por exemplo, 2x menos 5 é igual a 10. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, esse daqui, tenho que tirar esse, deixar só o x, depois tirar o que está multiplicando. Então, 2x vai ser igual a 10. Como aqui está menos, do outro lado eu inverto a operação, vai ter mais 5. Então, 2x vai ser igual a 15. X vai ser igual a 15 sobre 2. X vai ser igual, posso deixar 15 sobre 2, porque já é uma resposta. Ou então, dividir 15 para 2, que dá 7,5. Então, vamos lá. E aí, como eu já disse, a resposta pode não ser um número natural, ou um número inteiro, ou um número decimal qualquer, né? Por exemplo, eu tenho 4x mais 5 é igual a 2x menos 4. Então, como é que eu vou responder essa equação aqui? Primeiro, o primeiro membro só tem que ter o que tem x, e o segundo membro que não tem. Então, quem tem que ir para o segundo membro é esse, quem tem que sair, ou quem tem que sair do primeiro membro é esse, quem tem que sair do segundo é esse. Então, vai ficar 4x, invertendo a operação desse, que lá está somando, vai ficar menos 2x, é igual a menos 4, que já está aqui, e aqui está mais 5, do outro lado ele fica menos 5, que é para retirar de ambos os lados. Então, 4x menos 2x é igual a 2x, e menos 4 menos 5, aí eu tenho dois números, uma adição de dois números negativos, então menos 4 menos 5, quando os dois têm o mesmo sinal, eu vou somar e permanece o mesmo sinal. Eu devo 4, devo 5, então devo 9. Então x, como 2 está multiplicando, é igual a menos 9 dividido por 2, que eu já posso deixar nesse formato aqui, ou então 9 dividido por 2 dá menos 4,5. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Então vamos dizer que eu tenho 3x mais 5 é igual a 4x mais 8. E aí agora vamos lá, na mesma ideia, esse 5 tem que sair daqui e esse tem que sair daqui. Então 3x menos 4x vai ser igual a 8, que já é do segundo membro, menos 5, que estava no primeiro, mas no segundo membro fica negativo. Então 3x menos 4x. Olha que eu devo mais do que o que eu tenho, né? Eu tenho 3 e devo 4. Então vai ficar menos um x, que é igual a 8 menos 5. É 3, só que eu não quero, né, menos um x, eu quero o valor só de 1x. Aí eu posso passar esse 1 que está aqui multiplicando para o outro lado dividir. Então x é igual a 3 dividido por menos 1. X vai ser igual a 3 dividido por 1 é 3, na multiplicação, na divisão, sinais diferentes vai ficar negativo. Então x é igual a menos 3. Eu posso ter também frações, que até agora a gente só trabalhou com números inteiros, né? Mas eu posso ter números que não sejam inteiros. Então, por exemplo, 2 terços de x mais 4 é igual a x sobre 2 mais 5. E agora, como é que eu resolvo essa equação aqui? Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, achar um denominador comum, e aí os números que não têm denominador eu vou colocar 1. Achar um denominador comum. E aí o que é isso? Um número que divida por todos esses daqui. Olhando esses números que tem aqui, eu tenho o 3, o 2 e o 1. O menor número que divide por todos eles é o próprio 6. Mas quando a gente não souber, faz a decomposição em fatores primos. Mas vamos começar por esse. Então, aqui é o 6. Então, para cada fração dessa daqui, eu vou colocar um 6.
E aí 6. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu estou pensando aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou encontrando frações equivalentes a essas. Para aqui ser 6, eu tinha que ter multiplicado essa por 2, né? Então lá em cima eu tenho que multiplicar pelo mesmo número também. Para aqui ser 6, eu teria que ter multiplicado 1 por 6. Então aqui eu vou multiplicar por 6 também. Para esse ser 6 aqui, eu teria que ter multiplicado por 3, né? 2 vezes 3 é 6, então aqui eu vou multiplicar por 3 também. Do mesmo jeito é essa. Para aqui ser 6, eu teria que ter multiplicado essa por 6, então aqui vai ser a mesma coisa. Ou então você lembra, eu pego o denominador que eu encontrei, divido pelo de baixo, e o resultado que eu encontrar é o que eu vou multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 é 4x. 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes 4 é 24. Mas eu estou encontrando frações equivalentes a essas daqui, cujo denominador é 6. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes x é 3x. 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes 5 é 30. Como eu tenho equação aqui, e antes eu já tinha dito a vocês que eu posso fazer a mesma operação desde que eu faça dos dois lados da equação, então é como se eu estivesse multiplicando essa... Eu tirar o 6 aqui é como se eu multiplicasse ela toda por 6. Então, eu vou cortar esse 6, certo? Então me sobrou o quê? 4x mais 24 é igual a 3x mais 30. E aí agora eu resolvo ela naquela mesma ideia. Quem tem que sair do segundo membro é esse, e quem tem que sair do primeiro membro é esse. Então eu vou ficar 4x menos 3x é igual a 30, que já é do segundo membro, menos 24. Então 4x menos 3x é só x, e 30 menos 24 é igual a 6. Então o valor que torna essa igualdade aqui, essa igualdade verdadeira, é x igual a 6. E aí se você ficar em dúvida que realmente era, substitui lá no coisa, na expressão, e veja se torna a igualdade verdadeira. Eu vou substituir só para a gente ter ideia. Então 2 vezes x, e x é 6, vai ficar 2 vezes 6 sobre 3, mais 4 tem que ser igual a x, que é 6 sobre 2, mais 5. 2 vezes 6 é 12, então vai ficar 12 sobre 3, mais 4 tem que ser igual a 6 sobre 2, mais 5. 12 dividido por 3 é 4, mais 4 tem que ser igual a 6 sobre 2 é 3, mais 5. 4 mais 4 dá 8, e 3 mais 5 dá 8. Então, o valor que torna essa igualdade verdadeira é x igual a 6. Vamos ver se ainda dá tempo a gente ver um outro exemplo, mas a ideia é sempre essa. Então, eu tenho x sobre 6 mais 2 quintos mais 2 quartos é igual a x sobre 2 mais 3. Qual é o valor que torna essa igualdade verdadeira? E aí o que é que eu tenho que ver aqui? Primeira coisa, quem é o menor múltiplo comum, ou quem seria o denominador comum aqui? Se você olhar não perceber, lógico que aqui dá para você ver que é 12, o 12 divide por 6, por 4 e por 2, você faz a decomposição em fatores primos. Aí lembra, os fatores primos são 2, 3, 5, 7, aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Vai testando, divide por 2, sim, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Algum deles ainda divide por 2? Sim, só 2. Baixa o 3, 2 por 2 dá 1 e o 1 baixa. Só divide agora por 3. 3 por 3 dá 1 e dá 1. Então, para achar o menor múltiplo comum é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, para cada fração dessa daqui, eu vou ter um denominador 12, que vai ser igual a 12 mais... Como é que eu faço? Ou eu vou procurando qual é o número que eu multipliquei esse para dar esse aqui, que no caso seria 2, ou eu divido esse por esse e multiplico pelo de cima. 12 por 6 dá 2, 2 vezes x é 2x. Isso quer dizer que eu multiplicaria essa fração toda por 2. 2 vezes x é 2x.
12 por 4 dá 3, então eu teria que multiplicar ela toda por 3. 4 vezes 3 já é 12, 2 vezes 3 é 6. 12 dividido por 2 é 6, então eu teria que multiplicar essa fração toda por 6. 6 vezes x é 6x. 12 dividido por 1 é 12, 12 vezes 3 é 36. Aquela mesma ideia, estou como se eu estivesse multiplicando ela toda por 12. Então ficou 2x mais 6 é igual a 6x mais 36. Então vai ficar 2x menos 6x é igual a 36 mais 6, menos 6, porque fica negativo. 2x menos 6, eu tenho 2 e devo ser, né? Então vai ficar menos 4x é igual a 36 menos 6, que é 30. Então x vai ser igual a 30 dividido por menos 4, que você já podia deixar aqui, ou então dividir. 30 dividido por 4 dá 7,5. Sinais diferentes, quando não tem sinal é positivo, né? Sinais diferentes dá negativo. Então, a solução dessa equação aqui seria menos 7,5. E aí, espero que tenham aprendido e até a próxima aula.